Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus, normalmente uma reflexão matinal, mas se você estiver assistindo em outro horário, é uma reflexão diurna, noturna, né? Não importa. Mas hoje o assunto que nós vamos comentar ou refletir é um assunto muito comum nos dias de hoje e polêmico para algumas pessoas, né? O título do nosso devocional é Serviço ou Ser Visto. E por quê? Porque numa era tecnológica, onde a informação viaja à velocidade da luz, onde tudo é interativo, onde todos estão conectados com todas as pessoas em todo o tempo, né, ali em tempo real que eles falam, né, costuma-se dizer, usar esse termo, conectado em tempo real, algumas pessoas têm usado disso para, de alguma forma, às vezes benéfica ou não, tentar mostrar as obras, né, de caridade, as esmolas, a ajuda ao próximo. E existe, né, lógico, um efeito positivo de você incentivar outras pessoas a ajudarem, para que elas não achem que são apenas elas que querem ajudar, existem outros ajudando. E existe um efeito negativo sobre isso, que é a autopromoção. E nós vamos falar disso com base na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Nós poderíamos pegar apenas um versículo em Mateus, né, que fala das esmolas, mas eu não quero falar exatamente só sobre isso. Né? A questão do serviço ou ser visto, ela está presente em toda a história da Bíblia. Por quê? Porque existe um falso sofisma na mente humana, carnal, né? A mente carnal, não a mente do homem espiritual. Na mente carnal, existe um sofisma que diz que quanto mais você fizer, mais você será visto, mais você terá benefícios. Seja benefício de você ser reconhecido, de você ser rotulado como um homem, uma mulher de Deus, seja o benefício de você se achar importante, esse aí seria o benefício próprio, né? Contra o sentimento de rejeição, entre outros tipos de benefícios que poderíamos listar aqui. Talvez viajar, conhecer o mundo, ser bem recebido, e algumas pessoas até usam isso para o mal, né? Para enganar as pessoas, para usar de má fé, mas não é exatamente isso o foco. Então, qual é o problema? O problema não é você ter o seu nome engrandecido. O problema é quem está fazendo isso. Por quê? A vontade de Deus é que todos os seus filhos tenham um nome engrandecido. Porém, desde que o nome do Senhor seja em primeiro lugar engrandecido. Vamos lá dar um exemplo bíblico direto, então? Vamos falar sobre Abraão. Então, Gênesis 12, 1 e 2. Olha o que Deus fala para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quem que está falando isso aqui? É Deus. Em momento algum, Abraão, né, nesse caso ainda Abraão, falou assim para Deus, eu vou sair daqui, vou sair e vou para uma terra que eu creio que o Senhor vai me dar, porque eu vou ser uma grande nação e o meu nome vai ser engrandecido. Não, foi Deus quem disse. Então, o primeiro ponto é, quando nós temos um coração humilde, disposto a obedecer, não importando o tipo de recompensa que nós tenhamos ou que venhamos a receber, apenas por amor a Deus, Deus faz questão de exaltar esse nome. Nós vamos ver outras situações, mas tenha isso em mente. Então nós temos aqui uma situação onde Deus exalta Abraão e levanta o seu nome a ponto, né, de ser chamado Abraão, que seria assim um antepassado famoso ou pai de muitas nações. E outra situação muito interessante seria, né, de um nome que quer ser exaltado, seria a questão de Moisés. Pensa comigo, né? Vocês conhecem a história de Moisés, né? No ano que nasceu Moisés, houve um genocídio, houve um infanticídio, as crianças foram mortas, a mãe dele escondeu ele, até que ele foi achado pela filha de Faraó, né? E aí chegou lá, criou ele no palácio como se fosse um príncipe, né? E cresceu nas artes, conhecimento egípcio, só que em determinado momento ele descobre que ele é hebreu, e quando um egípcio está maltratando ou oprimindo um hebreu, dependendo da tradução da sua Bíblia, Moisés vai lá e mata o egípcio.
Você acha que ele não fez as contas? Você acha que ele não falou assim, pô, eu fui a única criança que sobreviveu do infanticídio. Eu fui criado, né, na casa do faraó, como um príncipe do faraó. Eu tenho tudo do bom e do melhor. Meu, Deus quer salvar, quer usar a minha vida para salvar o povo. E o que Moisés faz? Ele toma a própria espada, ou seja, pela própria força, e tenta fazer isso. E o que acontece? Ele se dá mal. Aí o que acontece? Moisés foge, tem aquela história, passa 40 anos no deserto. Quando Moisés está totalmente limpo das suas convicções ou seus objetivos que estavam em desacordo com a vontade de Deus, ou seja, objetivos, né, e sonhos aí pessoais, e referente ao próprio orgulho, à sua própria vontade, Deus aparece para ele, né, em outras palavras, fala assim, vamos ali salvar um povo no deserto. Ele fala, não, agora eu não quero. E exatamente esse é o ponto aonde Deus quer trabalhar com a gente, quando isso não importa para nós. O verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, quando Deus o exalta, o eleva de verdade, é quando ele já foi desprendido de todas essas convicções, dessas vontades. Lógico, Deus pode começar a exaltar um homem e uma mulher de Deus, para a glória do nome dele, né, a princípio, a glória do nome de Deus, só que em determinado momento Deus vai peneirar essa pessoa, porque Deus conhece o orgulho, Deus sabe o coração. E se o coração da pessoa estiver cheio de vaidade, de orgulho, e de uma alta vontade de autoafirmação, Deus vai derrubar essa pessoa. Né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, Senhor, me usa para que todos saibam que eu sou teu servo. Para que as pessoas precisam saber que eu sou servo de Deus? Né? A palavra não é clara? Né? Os sinais não acompanharão os que creem? No nome do Senhor não curarão os enfermos, expulsarão demônios, essas coisas? Por que então uma necessidade de se autoafirmar e de se mostrar aí um cristão ou um servo de Deus? Isso é uma falha de caráter. Agora vamos em outros aspectos, em outros lugares da Bíblia, para falar de outras pessoas que tiveram esse problema de falha de caráter, porque isso não é algo de hoje. E nós precisamos aprender com os erros do passado. Vamos lá em Atos 5, a história de Ananias e Safira. Vamos lá? Diz assim, Atos 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses partes do preço da herdade? Até aqui por enquanto. Não, vou completar. Versículo 4. Guardando a ti não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentisses a homens, mas a Deus. O que aconteceu aqui? Nesse momento da igreja primitiva, havia as ofertas onde aqueles que tinham propriedades e recursos vendiam tudo que tinham, entregavam para a igreja e tudo era repartido entre as necessidades do povo. Só que, imagina o seguinte, a história fala que, né, Ananias e Safira tinham uma propriedade. Talvez a vontade de Ananias era parecer, e o que indica a palavra, é que ele queria parecer mais piedoso do que era. Ele queria ter um reconhecimento como talvez aquele que desse mais esmolas, como aquele que fez mais. Pô, o cara tem, sei lá, uma mansão, um castelo em algum lugar, uma fazenda, e vendeu tudo, deu para os pobres. E fez questão de publicar no Facebook. Né? Fez questão de colocar na rede social, fez questão de pôr no Twitter, no Instagram, tirou uma foto lá com uma criança morrendo na África, um soterrado de um desastre natural ou causado por mãos humanas. Então o que acontece? O intuito do coração daquela pessoa não era fazer o bem, era reconhecimento, era receber reconhecimento por uma ação. Então, era assim, naquela história de os fins justificam os meios. Lógico, vou fazer uma boa ação, vou estar ajudando e também vou estar me promovendo. E não é isso que Deus deseja. Deus não deseja que nós venhamos a nos promover, a autopromoção. A autopromoção, ela é mal vista no reino de Deus. Por quê? Porque o que tentou se autopromover foi Satanás. E a gente sabe o que aconteceu com ele. Certo? Então, nesse aspecto aqui, Ananias tentou se autopromover através daquilo que era a direção para a igreja, só que o Espírito Santo revelou isso ao apóstolo. Até nesse momento que Ananias cai morto. E depois a sua esposa também. A esposa ainda teve uma chance maior de se arrepender. Mas ela estava em comum acordo, então ela também tinha o mesmo desígnio no seu coração, a autopromoção. Ser reconhecido
por algo que eles não queriam, para ter um prestígio maligno e até talvez se tornar um objeto de idolatria aí, né? E por que tudo isso aconteceu com Ananias? Ananias, ele esqueceu uma coisa bem simples, que era o quê? Uma passagem onde Jesus diz o seguinte, em Mateus 6, no Sermão da Montanha, né? Mas quando tu deres esmolas, Mateus 6, 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Isso significa que, quando você dá uma esmola e você se autopromove, você já recebeu sua recompensa. O nome de Deus não foi glorificado, porque o nome de Deus é glorificado quando o mundo espiritual vê que você obedece a Deus e cumpre a palavra. O mundo dos homens, ele é corrompido, né? Ele não precisa saber o que você faz, ele precisa ver que Deus existe. Muitas vezes, quando Deus te leva a fazer uma obra de caridade, uma doação, ou alguma obra de esmolas, né, seja ela qual for, é uma resposta de oração de alguém que está clamando. E quando essa pessoa está clamando, ela não está clamando ao seu nome, ela está clamando ao nome do Senhor. Agora você imagina, numa pessoa humilde, numa pessoa sofrida, muitas vezes quando você faz a obra, né, aqueles que têm contato com a assistência social, que entendem isso que eu vou falar, a pessoa ela se apega a você, como se fosse você Deus, e não é isso, né? Em muitas ocasiões nós temos que insistir severamente, não, olha, foi Deus, é por Deus, se não fosse Deus não estaremos aqui, se não fosse Ele não teríamos recursos. E mesmo assim as pessoas elas ficam eternamente agradecidas ao homem, sendo um homem falho. E em 99% dos casos não é isso que Deus deseja. Deus deseja que Ele seja adorado, Ele seja exaltado, o nome dele seja propagado, né? Os testemunhos corram entre as pessoas de que Deus fez uma obra maravilhosa. Exceto nos casos onde a pessoa que está ali ajudando a fazer a obra também precisa de um afago, né, ali, algo para que Deus queira falar com ela também, que ela é importante na obra, Deus permite isso. Mas normalmente o caso é de sermos instrumentos, ferramentas nas mãos do Senhor. Um martelo não pode se vangloriar de ser um martelo se não tiver um bom homem ali manuseando. Uma serra não faz nada se não tiver um bom carpinteiro. Não é possível que nenhuma ferramenta possa se vangloriar sozinha, porque não faz nada sozinha. Não existe isso, né? Não, as ferramentas são objetos inanimados. Pense isso. Ferramentas são objetos inanimados. Não possuem vida. Nós deveríamos ser assim com relação às esmolas. Nós deveríamos ser inanimados, ou seja, fazemos o que deve ser feito, porque somos instrumentos na mão do Senhor, mas não nos gloriamos, não nos sentimos mais ou menos do que os outros, não nos sentimos ofendidos quando nos ofendem, não nos sentimos com o ego inflado, não sentimos nada, porque não deveríamos sentir, afinal de contas somos ferramentas nas mãos do Senhor. Agora, há um outro caso também, voltando para Atos, que é muito interessante. Nesse caso aqui, eu vou falar de Simão o Mágico, que diferente de Ananias, Simão foi um pouco mais honesto. Eu vou explicar para vocês o porquê. Atos 8, versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido, gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ou seja, o cara era um mágico, um ilusionista, ninguém sabe, né, que tipo de arte mágica era essa, se era uma arte mágica verdadeira, se ele era realmente um bruxo, acredito eu que sim, né, e ele estava iludindo as pessoas, e as pessoas começaram a achar que ele era uma grande personalidade. Então tem um ponto aqui. Simão, ele tinha adquirido prestígio entre o povo, reconhecimento. Então é possível que com isso ele tenha ganhado favores, que ele começasse a receber ofertas, presentes, porque o reconhecimento do povo gera isso, né? Nós sabemos a verdade. O povo é grato, ele dá sim. Ele oferece hospedagem, oferece recursos, oferece comida, oferece presentes, enfim, vários tipos de benefícios que alguém reconhecido pelo povo tem. E aí o que acontece? No versículo 10, né, do capítulo 8 diz assim, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus.
E entendiam-no a ele, porque desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Ou seja, ele fez um trabalho tão perfeito em iludir o povo, que o povo achava que ele era alguém importante. Aí, continuando, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto os homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Então, o que acontece? Simão viu o poder do Evangelho de Cristo sendo pregado, os sinais que acompanham aquele que estava pregando, no caso Filipe, e Simão grudou no Filipe. Ele grudou a ponto de ver mais coisas e tentar algo que já vamos falar aqui. Os apóstolos, pois, deixa eu ver se eu já posso pular. Tá, eu vou ler direitinho, versículo 14. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo de que Samaria recebera a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora entra a parte muito importante. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E não é isso que acontece hoje? Não é um comércio que acontece dentro do meio evangélico? São pessoas que pagam para outras se fingirem de doentes, se fingirem de endemoniados. São pessoas que são charlatões, que inventam cirurgias espirituais, que inventam todo tipo de pirotecnia para atrair o povo. São pessoas iguais a esse homem aqui, Simão. E só que, por que Simão ofereceu dinheiro? Porque ele pensou assim, eu não posso lidar com isso. Eu entendo que esse negócio de Espírito Santo é muito poderoso. Mas se eu conseguir de alguma forma ter isso, o meu prestígio com o povo vai continuar. Eu vou continuar sendo prestigiado, vou continuar sendo reconhecido como um homem grande, famoso. E aí o que acontece? No versículo 19, Simão diz assim: dai-me também a mim este poder, para que aquele em que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aí agora começa aqui a ferroada. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja para contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fé de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu-lhe Simão: orai por mim ao vosso Senhor, para que nada disso de que dissestes venha acontecer a mim. Por que eu comparei Ananias e Simão aqui? Simão foi mais honesto. Você vê que Ananias, ele vela, ele tenta esconder. Simão não, ele já declara: não, eu quero comprar, para que esse dom, para que em quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele não estava interessado no Evangelho, ele não queria saber quem era Jesus, por que acontecia aquilo, quem era o Espírito Santo, por que ao impor as mãos era transferido o Espírito Santo, ou ali ativado, as pessoas recebiam. Ele simplesmente queria prestígio. A diferença entre Ananias e Simão é que Simão teve uma chance de permanecer vivo. Por quê? Porque o coração dele foi claro diante dos homens. Ele não tentou fazer como algumas pessoas fazem, de aprender mais ou menos a mecânica de como algumas coisas funcionam, para começar a extorquir dinheiro do povo de Deus. As pessoas acham que há situações onde pessoas pegam sermões sermões na internet, replicam essas palavras, essas pregações, aplicam nas suas igrejas, não buscam o Senhor, não oram, tentam levar a igreja como se fosse uma empresa, administrando ali de uma forma errada, recolhem ou arrancam o dinheiro das ovelhas que estão ali por serem humildes de coração, precisando e sedentas do Senhor. Então essa pessoa faz um comércio. Aqui, Simão teve a oportunidade de se arrepender, mas Ananias não. E haverá o tempo onde Deus voltará com juízo para os Ananias. E para o Simão também, aquele que não se arrepende. Porque a palavra fala, porque aquele não se arrependa para que não seja destruído. Então temos que tomar cuidado, para que não sejamos nem Ananias nem Simão. Agora, o que eu acho interessante nisso, tudo isso que nós estamos falando? Que isso não é um mérito apenas de ovelhas assim normais, comuns. Isso já aconteceu com os apóstolos. Se vocês lembrarem da história
de Pedro, vocês vão lembrar que Pedro era um homem afobado. Tudo ele fazia para se mostrar, né? Ele corria, ele gritava, né? Você vê que na hora que Jesus apareceu lá, que falaram que Jesus estava ressurreto, ele correu. Na hora que Jesus veio andando pelo mar, ele foi ao Senhor. Ele foi o que gritou que não negaria Jesus. Ele cortou a orelha do soldado. Enfim, ele era afobado, e muito disso era para se mostrar também, pela uma necessidade de reconhecimento. Porém, quando Jesus o trata, né, e Jesus aparece ressurreto para ele, fala assim: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E ele fala: um dia você será cingido os teus braços, ou seja, um dia você morrerá por mim e não precisará de reconhecimento. Tanto que quando Pedro vai ser morto, né, diz aí a história que ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele disse que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que o Senhor Jesus. Agora, fora Pedro, eu queria aqui citar Tiago e João. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, de Jesus, com seus filhos, adorando, e lhe fez um pedido. E disse: o que queres? Ela respondeu: dize a esses meus 2 filhos que se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu: nada sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E disseram-lhe: podemos. E disse-lhes: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim a dá-lo, mas para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. E é interessante você pensar nisso, que de Tiago e João, o que eles quiseram dizer aqui, né? O que eles deixaram bem claro: olha, nós o teu lugar nós não queremos, porque o último que quis o teu lugar, Jesus, nós sabemos o que aconteceu, e nós sabemos que ele caiu e que esse é Satanás. Agora, se for possível, nós gostaríamos de estar aqui do seu ladinho, à direita e à esquerda. E Jesus, ele deixa bem claro que isso não compete a ele. Mas você vê que depois disso se suscita uma briga para saber que entre os apóstolos quem era o maior. Então, todos aqueles que veem o que Deus pode fazer, o poder de Deus, o provam, né, os benefícios do mundo vindouro, eles, se não orarem a Deus verdadeiramente, eles podem se levar por essa mentalidade carnal de aparecerem. Nós precisamos aparecer, nós precisamos aparecer, nós precisamos aparecer. E não é isso que Jesus fala. Jesus fala, né, que aquele que se humilhar será exaltado. E aqui é o contrário, eles querem se exaltar. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo 3. Aqui na minha Bíblia diz, né, os deveres dos bispos e dos diáconos, mas entenda isso como o dever do cristão. Esta é uma palavra fiel. 1 Timóteo 3, 1. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição em toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado com a igreja de Deus. O mais importante agora, não neófito, para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Por que eu falei para vocês e li tudo isso antes? Porque todos esses atributos convêm uma vida de busca e humilhação diante de Deus. Para que você seja um bispo irrepreensível, você precisa estar humilhado diante de Deus. Para que você consiga manter a fidelidade à sua esposa, você precisa vigiar, fugir da aparência do mal, se humilhar diante de Deus. Para que você seja vigilante, você precisa orar. Para que você seja sóbrio, você precisa orar. Para que você seja honesto, você precisa orar. Para que você seja hospitaleiro, você precisa orar e ter fé em Deus. Para apto a ensinar, você precisa ser humilde. Não dado ao vinho, você precisa ser cuidadoso. Não espancador, ou seja, não dado à violência, você precisa orar. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. Não contencioso, não avarento. Você precisa orar. Precisa aprender a se contentar com todas as coisas, para não ser avarento. Que governe bem a própria casa. Que precisa entender o governo de Deus para que possa governar a sua casa. Então, assim, para que um ministro de Deus, um homem de Deus, realmente, um homem ou uma mulher de Deus, ele permaneça diante do Pai, é preciso uma vida de humilhação, uma vida de humildade, uma vida de busca. E não uma vida de ostentar atos e serviços ou obras para falar que sou isso, sou aquilo ou não. E para podermos encerrar, eu vou dar outro exemplo de uma situação onde tinha uma pessoa, onde Deus pôde usar, que tinha matéria-prima para ser usada, tinha um coração ali dedicado ao Senhor, mas que não queria.
fazer parte de nada, muito pelo contrário. Então, antes de terminar, vamos ler lá Juízes 6, 11, sobre o anjo que fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Ebiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe aparece e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em nenhum momento aqui mostra que Gideão era valoroso. Ele era um covarde, segundo a história, porque ele estava escondendo o trigo no lagar, né? Lagar é aquele lugar onde fazem as uvas, para que não fosse roubado. Mas Deus fala que ele é valoroso, porque dentro do coração dele havia sede de justiça, havia humildade suficiente para Deus usar. E em momento algum Gideão quis se promover, tanto que Gideão pede depois vários sinais para entender, ou para reconhecer que Deus estava com ele, sinais absurdos, né? Muitas pessoas criticam Gideão, portanto, os sinais que ele pediu, só que Deus sabia o coração dele, Deus sabia que ele pediria esses sinais, e Deus se provou a ele, se mostrou. Por quê? Porque ele era uma pessoa que não procurava uma promoção. Ele era diferente de outras pessoas, que é o primeiro sinal de chamamento, ou de chamada, não, eu vou porque todo mundo vai saber quem eu sou. Gideão, não, eu não quero. Se for verdade, faz o algodão ficar seco. Depois, né, você pode ler no capítulo 6 os detalhes dos pedidos de prova que Gideão pediu. E Gideão não tirou um selfie das provas dele e falou: olha, gente, Deus está falando comigo, ó, Deus está falando comigo. Não. E agora, para a gente finalizar, né, existe algo que é muito sério também, né, que as pessoas que trabalham e fazem muito, seja para se promover, seja para não se promover, que é a questão de perder o foco. O foco em tudo é Deus. O foco é buscar a presença de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. E existe um recado em Apocalipse 2 para a igreja de Éfeso, exatamente por ter deixado o primeiro amor. E o primeiro amor e o primeiro mandamento e o primeiro amor são as mesmas coisas, e isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não procura autopromoção, você procura promover a Ele. Você não procura ser reconhecido, você procura que as pessoas reconheçam a Ele. Tudo é para Ele e por Ele. Isso é o primeiro amor. E consequência disso é você amar ao próximo, e aí você fazer direito à obra. Em Apocalipse 2:1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eis, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolo, e não são, e tu achastes mentiroso. Sofreste e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ou seja, aqui não é falta de serviço, muito pelo contrário. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não venho brevemente, e te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, não adianta ser só obra, você precisa ter o primeiro amor, você precisa ter as primeiras práticas. E nós não podemos esquecer, igual eu falei para vocês, que primeiro a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus, promover a Deus, fazer o nome de Deus engrandecido, reconhecer o nome de Deus, tudo para Deus. E no segundo passo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, não esquecer de Filipenses 2, que diz assim, né? Você tem o Filipenses 2, o capítulo inteiro, eu não vou ler inteiro, tá? Só o versículo, a partir do versículo 3. Não façais nada por contenda, ou por vanglória, ou autopromoção, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, pensa no seguinte, você vai fazer algo para alguém, você vai dar uma esmola, vai ofertar na vida de alguém, e você vai querer colocar isso num lugar para se promover. Pensa se fosse ao contrário. Será que se fosse ao contrário, se fosse você sendo ali ajudado, você ia gostar que alguém usasse a tua imagem para se promover? Será que isso não traria uma humilhação muito grande para a pessoa que está sendo ajudada? Nós sabemos que o ser humano, ele pode ser bom, ele pode ser solidário, ele pode se compadecer, mas há também um lado daquele que recebe. Muitas pessoas que são ajudadas, elas não se importam em estar ali, tirar uma foto, em mostrar que estão sendo ajudadas, mas há muitas pessoas que se sentem devastadas, humilhadas. E se você chega a uma pessoa dessa, onde está a tua compaixão? A pessoa precisa de ajuda? Precisa, mas muitas vezes é entre ela e Deus, você só é uma ferramenta. Então procure fazer as coisas para Deus, como um serviço, não para ser visto. Aqueles que desejam ser vistos vão conseguir isso.
conseguirão ser vistos e com isso terão toda a glória já ali, né? O próprio reconhecimento que é carnal, que não leva a nada, e não terão galardão na glória. Então pense nisso, né? Serviço ou ser visto? Qual é a sua posição hoje no reino de Deus?